Vocês viram as medalhas das Olimpíadas de Paris? Vocês prestaram atenção nas medalhas das Olimpíadas de Paris? Bom, depois que a imagem do close das medalhas viralizou nas redes sociais, vocês ficaram me mandando sem parar essa imagem aí. Vocês perceberam ou ainda não perceberam? Alguns dos seguidores com os olhinhos mais despertos repararam e perceberam, mas a maioria nem sequer se ligou do que tá rolando ali. A maioria não percebeu, a maioria não notou. Mas tudo bem, se você não percebeu, se você não notou, fique tranquilo, porque hoje eu sou quem? Mais uma vez, Carol Capel, a sua alienígena favorita que não dorme, que não descansa, que está aqui em mais um vídeo em pleno domingo para te mostrar toda a simbologia oculta da medalha das Olimpíadas. Ah, Carol, mas tem simbologia oculta em tudo? Não, não tem simbologia oculta em tudo. Só em coisas que exercem muito poder sobre outras pessoas. E é o caso aqui, viu? Repare muito bem nessa medalha, principalmente na medalha central, que é a medalha que está de costas, a medalha de ouro. O que você vê aí nessa medalha? Um hexágono preto em meio ao ouro, certo? Bom, você já sabe que tipo de simbologia é essa, não sabe? Não sabe? Pois é, vejam essa outra imagem aí. É a imagem do Polo Sul do planeta Saturno. Então sim, meus queridos, mais uma vez o cubo negro de Saturno e o culto de Saturno está aparecendo aqui neste canal. E essa é uma das simbologias mais ocultas que existem. Mas por que, Carol? O que tem de mais nisso? Bom, tudo isso tem muito a ver com a maçonaria, mas também tem a ver com um ritual antigo, de um culto muito secreto, que apenas os iniciados têm acesso. Prestem atenção agora no que a Carol do passado vai falar. Hoje em dia, dentro de todas as religiões do planeta, dentro de todos os governos do planeta, existe algo muito interessante e ao mesmo tempo muito macabro que une todas essas coisas. Algo que conecta religiões, governos e sociedades secretas. Esse algo que conecta tudo isso é nada mais, nada menos que o planeta Saturno. Saturno era uma referência muito importante para os povos antigos. Eles o chamavam de Senhor dos Anéis. Essa referência é muito importante porque os círculos e os anéis eles passaram a ser utilizados em diversas culturas, cultos, eventos religiosos. Inclusive, caso você não tenha percebido, é por isso que você usa um anel quando você se casa. Caso você não esteja convencido da importância do planeta Saturno, eu vou te passar agora um pouco do contexto de Saturno para a religião hebraica. O planeta Saturno é o planeta que praticamente domina a religião hebraica, mas não apenas, tá? Ele domina toda e qualquer religião do mundo. As origens da religião hebraica, como vocês bem devem saber, elas datam lá do Egito Antigo, onde, naquela época, eles tinham o costume de adorar a lua. Mas o deus da lua ficou conhecido como o antigo homem da montanha, porque a lua saía para os egípcios por trás do Monte Sinai. E é exatamente por causa disso que os hebreus adotaram um calendário lunar, porque é baseado nessa adoração que os antigos egípcios tinham pela lua. Depois, eles passaram então a adorar o planeta Saturno. Hoje em dia, o deus dos hebreus é o deus Saturno. Na antiga língua fenícia, o nome Saturno era Shabá. E quem conhece da religião, quem tem esse conhecimento e principalmente quem segue o judaísmo, sabe muito bem que o sétimo dia da semana, ou seja, o sábado, também é conhecido por Shabá. Shabá é o nome fenício do planeta Saturno. Então Saturno agora, sendo visto como um deus, ele era conhecido como o deus da capa preta. E a cor preta é muito importante tanto para o judaísmo quanto para a Igreja Católica, porque o preto representa Saturno. Saturno é o deus que julga toda a humanidade. E é justamente por causa disso que os juízes utilizam aquela toga na cor preta. O Shabá também tem uma outra interpretação muito interessante. Saturno é o sétimo planeta, certo?
e ele é representado como o Senhor do Tempo, que equivale a Cronos, o deus grego do tempo. Você já deve ter ouvido falar isso em algum lugar. E é justamente por causa disso que toda a nossa ideia de cronologia vem de Saturno. Porque nós usamos o calendário, certo? E de onde surgiu essa palavra calendário? O calendário Crônia, que foi criado pelos gregos, foi graças a Cronos, o deus do tempo, ou seja, graças a Saturno. Além disso, Saturno é conhecido por ser um grande inibidor, algo que segura a gente em diversos momentos da nossa vida. Na astrologia, por exemplo, que é uma filosofia antiga, Saturno está ligado ao senso de responsabilidade, aos limites que são impostos pela vida, ao reconhecimento da realidade, ou seja, encarar as coisas como elas realmente são. E é exatamente por isso que no Sabá, ou no Shabá dos judeus, os judeus não trabalham, porque Saturno é inibidor. Não é pra gente fazer absolutamente nada no dia dele, porque nós precisamos ficar inibidos pela presença de Saturno. Para as religiões árabes, Saturno também é muito importante. A estrela de Davi, também conhecida como a estrela de 6 pontas, é um hexagrama, certo? Hexagrama é um polígono que tem 6 lados, certo? Hex significa 6. E na Bíblia, o número 6 significa homem. Se você pesquisar lá nas antigas enciclopédias, você vai perceber que a estrela de 6 pontas era originalmente a estrela de Saturno. Só que somente em 1977 a NASA enviou a sonda Voyager e ela passou por Saturno, passou pelo polo norte de Saturno. Por algum motivo ainda mais estranho, no polo norte de Saturno existe um hexagrama. A ciência não sabe explicar como que os judeus já sabiam sobre o poder de Saturno ligado ao número 6 e sobre esse hexagrama no planeta, sendo que a primeira sonda foi enviada só em 77. Ninguém teria como fazer essas imagens de Saturno até 1977. Por quê? Porque se você olhar o planeta Saturno daqui, você não consegue ver o polo norte dele. Você não ia conseguir ver esse hexagrama. 40 anos depois da primeira sonda, da sonda Voyager, a sonda Cassini foi enviada. E mais uma vez ela fez imagens do polo norte do planeta Saturno e o hexagrama estava lá, ou seja, não era uma anomalia experienciada pelo planeta em 77, mas sim, o hexagrama faz parte do planeta. No filme Senhor dos Anéis, Sauron é o olho maligno. Ele é o olho que tudo vê, ele é o abismo escuro. Se você olhar lá para o polo sul de Saturno dentro desse hexagrama, você vai ver algo que parece um olho. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que existe muito misticismo nesse planeta onde nós vivemos. Parece que não. Parece que as pessoas vivem à mercê de suas razões. Mas não. Até no Islã, hoje em dia, existe algo que simboliza Saturno. Sabe aquele cubo negro conhecido como a Kaaba? Em diversos lugares do mundo, diversos cubos pretos e grandes são incluídos como detalhes arquitetônicos em igrejas, em monastérios, em prédios, porque Saturno representa governo, representa os militares, os departamentos de polícia e as agências governamentais. Então o cubo negro é uma representação mística e simbólica do planeta Saturno. No passado existia uma celebração chamada Saturnália. Essa era uma celebração romana criada para o planeta Saturno e ela acontecia sempre 12 dias antes da data do Natal cristão. Porque para os romanos, Saturno era o deus do caos. Na Saturnália, os romanos tinham exatamente 12 dias de caos, onde os reis libertavam prisioneiros e podiam fazer o que eles quiserem. Tinha muita bebida, aquilo começa com pu e termina com taria, muito tudo, muita coisa que eu não posso falar aqui, inclusive. Hoje em dia, essa época maravilhosa de escândalos e desgraças, nós chamamos popularmente e carinhosamente de Natal. Aquele filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, todo mundo sabe que esse filme veio de um livro, né? Nesse livro, fala que os astronautas iam para Saturno para encontrar o cubo negro. Qualquer pessoa que estude só um pouquinho de ocultismo, arte das trevas, ciência da arte das trevas,
todo esse mundo do ocultismo sabe que Saturno é muito importante. Existe um cientista da NASA chamado Dr. Norman Bergen, e ele escreveu um livro chamado, em tradução literal para o português, Os Fazedores dos Anéis de Saturno. Nesse livro existem evidências científicas muito precisas e claras de que Saturno cria seus anéis. E como assim? Não são formações naturais? Nesse livro, inclusive, mostra um anel de Saturno que não está finalizado. Esse livro defende a teoria de que os anéis de Saturno são artificiais. Ele defende a teoria de que alguém ou algo faz os anéis em Saturno. Por quê? Faz sentido isso? Segundo esse cientista, segundo essa pesquisa, para ele, esses anéis são discos de comunicação, bem como as nossas antenas em prato, sabe? Para poder amplificar um sinal. Na Alemanha existe uma sociedade secreta, uma das mais secretas do mundo, que provavelmente você nem deve ter ouvido falar, porque quando a gente fala em sociedade secreta, as pessoas logo pensam em Illuminatis e maçonaria. E pensa que é só isso que existe. Não sei se você já ouviu falar sobre a Irmandade de Saturno. Em todos os livros que eu li sobre sociedades secretas, essa sociedade é mencionada como a sociedade mais importante do mundo. Eles estão conectados, eles existem por trás de toda e qualquer organização governamental que você quiser pensar e puder imaginar. Hoje em dia, com toda a tecnologia que nós temos, é muito fácil a gente ir para o planeta Saturno, analisar o planeta Saturno e trazer esses dados, né? Trazer o dado de que no polo norte de Saturno existe um hexagrama. Mas lá no passado, quando o judaísmo começou, lá com o povo hebreu no Egito, as civilizações do passado, como é que eles sabiam disso? Como é que eles associavam, naturalmente, Saturno ao número 6, ao hexagrama, às estrelas? Como? Os estudiosos das forças ocultas têm essa resposta para nós. Eles estão convencidos que existe uma força alienígena que governa o nosso planeta. E que essa presença, essa força, ela nos influencia de A a Z, de 0 ao infinito por cento. Ela influencia as nossas ideias teológicas, as religiões, o governo, o ocultismo, as sociedades secretas e também os órgãos governamentais. E todo esse conhecimento que existia, ele não foi perdido. Ele continua aqui no planeta Terra. Só que ele é manipulado para que a gente perceba e entenda como se tudo isso fosse uma grande bobeira. É exatamente como aquela frase, knowledge is power, ou seja, conhecimento é poder. Quem detém o conhecimento nesse planeta aqui é quem realmente governa, é quem realmente tem o poder. O poder do nosso planeta não está no dinheiro, o poder do nosso planeta está no conhecimento. Alguma vez você já se perguntou o que são todos esses cubos negros espalhados pelos locais mais poderosos do planeta Terra? O que todos esses cubos significam? Por que será que nas grandes cidades do planeta Terra nós encontramos esses cubos? Seriam apenas coincidências arquitetônicas? Alguns aí já estão deduzindo a minha resposta, né? Que não são coincidências arquitetônicas e que eles representam o culto secreto ao cubo negro que a nossa sociedade tem. E esse cubo negro representa Saturno. E ele faz menção a um cubo que é encontrado em Saturno, no Polo Norte. Mas por que será que nós, aqui no planeta Terra, estamos colocando monumentos que nos ligam a outro planeta do Sistema Solar? Bom, a verdade é muito mais obscura do que vocês conseguem imaginar. No reino do ocultismo, Saturno é conhecido como o pai do tempo. E a simbologia de Saturno está evidente em qualquer lugar que você olhe. Os planetas não são o que você acredita que eles são. Você acha que eles são apenas rochas imensas ou aglomerados imensos de gases? Eles não são não, tá? Eles não são apenas o que te contaram na sua aula de ciência que eles eram. Por trás dessas 7 energias que nós chamamos de planetas, existe um significado oculto, muito
mas muito profundo. As elites e os grandes poderes do nosso planeta veneram o planeta Saturno, e os símbolos dessa veneração estão por toda parte. Vamos aqui pegar uma capa de um álbum bem famoso para analisar rapidinho? Pois é, nessa capa aí, ó, do Michael Jackson, né, do CD dele Escape. Percebam a cabeça dele. Não parece Saturno com seus anéis? Ai, nossa, Carol, parece. Eu vou falar, não só parece, é. O cubo negro da Matrix é um dos enigmas mais antigos da humanidade, porque os símbolos estão por toda parte. Então, desde esculturas imensas em cidades importantes, até pessoas muito famosas que são símbolos da cultura pop. Mesmo isso estando em todos os locais, apenas os iniciados são capazes de perceber esses símbolos. E os que não conhecem de ocultismo são apenas marionetes nas mãos daqueles que conhecem de ocultismo. Para os olhinhos desatentos, esses cubos espalhados pelo mundo parecem ser apenas itens arquitetônicos, mas para aqueles que conhecem, o cubo simboliza uma verdade oculta. Simboliza o cubo de Saturno. O cubo não é apenas um formato geométrico, ele é um emblema de poder. Ele indica conhecimento e dominação. Ele indica a conexão de tudo que é do passado com o presente. Nossa, Carol, como assim? Para entender isso, a gente primeiro precisa entender qual é o significado oculto de Saturno. O que esse planeta significa para o ocultismo? Saturno é representado por essa imagem que significa ao mesmo tempo destruição e criação. No mundo contemporâneo, muitos enxergam os planetas apenas como corpos celestes. Mas, para os ocultistas, os planetas são energias, forças, divindades. E Saturno é a personificação da disciplina e dos ciclos. Então, por que será que os poderes da elite têm essa obsessão por Saturno? E principalmente, como é que eles entendem a energia que esse corpo celeste carrega? Bom, primeiro, eles acreditam que ao venerar Saturno e ao se conectar com a energia de Saturno, eles conseguem fazer automaticamente um download de seu poder aqui na Terra. Então, eles vão espalhando símbolos e emblemas que se assemelham ao cubo por aí, como se não houvesse amanhã. E isso não são simples representações, são talismãs. O próprio álbum do Michael Jackson que eu citei, o Escape, esses anéis de Saturno na capa, não são uma escolha estética. O rei do pop está nos enviando uma mensagem oculta. E não é só ele não, tá? Não é só o nosso querido amigo Michael. Muitos artistas fazem a exata mesma coisa. E para entender isso, você precisa saber que o cosmos não é só um local, que o universo carrega energias e que essas energias são canalizadas aqui na Terra através de simbolismos. Os planetas mesmo. Os 7 planetas e no mundo do ocultismo o número 7 tem uma importância enorme porque a gente está falando de 7 chakras, 7 maravilhas do mundo antigo, 7 pecados capitais. Então esses 7 planetas que eu vou falar, eles são 7 energias fundamentais que influenciam o nosso mundo. Então, para os ocultistas e para os iniciados, entender essas energias é automaticamente se conectar com o cosmos, se conectar com essa frequência que vem das energias planetárias. Mercúrio, por exemplo, ele emana uma frequência única de 141,27 Hz, que influencia a vibração quântica nas nossas estruturas atômicas. Já Vênus emana uma frequência de 221,23 Hz, e essa frequência interage com o magnetismo do nosso mundo. Os polos de Vênus afetam muito mais do que as marés gravitacionais da Terra. Ele atua diretamente no magnetismo interno das nossas células. Marte emana uma frequência de 144,72 Hz. E essa frequência é detectável aqui pelos nossos instrumentos da Terra. E ela estimula os nossos instintos mais primários. E é especulado que esses estímulos afetam as nossas produções de adrenalina. Júpiter emana uma frequência de 183,58 Hz e ele é uma força colossal no nosso sistema solar. Essa frequência dele afeta o giro dos elétrons do nosso ambiente. O planeta Saturno e todos os seus anéis emitem uma frequência de 147,85 Hz.
Essa frequência influencia a nossa percepção do tempo e a natureza cíclica da nossa existência. Por isso que Saturno é Cronos, que é deus do tempo. Então não é simplesmente um achismo, é uma frequência que pode ser medida, mensurada através de aparelhos. Existe um princípio hermético que você deve conhecer muito bem que diz: tudo que está em cima é como que está embaixo. Esse princípio fala que o cosmos, ou seja, o universo, espelha os eventos aqui na Terra e vice-versa. Tal como a essência do cubo negro e as energias saturninas, e essa interconexão das duas energias moldam a nossa vida aqui na Terra, e inclusive os aspectos mais pragmáticos da nossa vida, como por exemplo o mercado financeiro, e foi só depois que eu entendi isso que eu tô falando para vocês agora que eu comecei a ganhar dinheiro de verdade. Você deve conhecer a figura de JP Morgan, não é mesmo? Ele foi um verdadeiro titã do ramo financeiro. Ele sabia dessas conexões bizarras. Ele tinha uma frase muito famosa que dizia que bilionários entendem a energia dos planetas. Bom, essas questões da Terra com relação aos astros e dos astros com relação à Terra. Bom, vocês sabem do que ele estava falando, né? Mas não são só os planetas que possuem frequências. A Lua também. E existe uma filosofia que estuda esse tipo de relação que a Terra tem com os astros e os astros têm com a Terra. E ela se chama astroteologia. Quem quiser saber mais, é só procurar esse termo aí no Google. Então, mais uma vez aqui nesse vídeo, nós estamos falando de uma relação que existe entre o macrocosmo e o microcosmo. Relação essa que, segundo um princípio hermético, rege as nossas vidas. As sociedades secretas e os grandes poderes do mundo sabem dessa relação. Eles sabem de tudo isso. Eles sabem da relação que existe entre essas energias e eles manipulam essas energias usando talismãs aqui no planeta Terra. Eles utilizam essas energias para conseguirem o que eles querem. Mesmo sabendo, e olha, preste atenção no que eu vou falar agora para encerrar esse vídeo. Mesmo sabendo que essas energias são duais, ou seja, ao mesmo tempo que existe todo o lado luz dessas energias, existe também um lado sombra, que a gente tem que tomar muito cuidado. Saturno tem seu lado luz, que é maravilhoso, e tem também o seu lado sombra. Ou seja, por que a medalha das Olimpíadas carrega essa simbologia? É simples, é para continuar replicando os poderes de Saturno até quando você for premiar alguém em uma Olimpíada. Eu comentei isso em algum outro vídeo, mas eu nunca na minha vida tive tanto problema com direitos autorais de imagens igual eu estou tendo agora, mostrando para vocês essas imagens das Olimpíadas. Existe um controle muito grande e muito forte dessas imagens das Olimpíadas. Paris está controlando essas imagens para que as pessoas não só não falem sobre esses assuntos, mas também não aponte os erros e as coisas estranhas que estão acontecendo nas Olimpíadas. E também pudera, né, gente? Hoje em dia existem canais aqui na internet como esse meu aqui. Canais esses que contam todos os segredos e toda a manipulação bizarra que essa galera faz. Então, não me admira que eles estejam causando para que ninguém use essas imagens. É justamente para ninguém prestar mais atenção naquilo que eles estão querendo manter oculto. Bom, eu vou ficando por aqui com mais um vídeo com uma notícia de última hora e se eu souber de mais alguma coisa, eu retorno aqui no canal com mais vídeos para vocês. Aproveita antes de ir embora desse vídeo, já se inscreve no canal novo, no canal de shorts, porque lá eu posto vídeos diários de mistérios curtinhos. Assim, você fica sabendo de tudo que rola. Também não se esqueça de seguir o nosso canal do Telegram, porque neste canal oculto eu posto mistérios que não podem ser postados assim, em canais muito grandes da internet, em locais onde nós somos frequentemente observados e frequentemente controlados. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição. É só clicar e você já vai direto para o canal. Importante também, só existe um canal oficial dentro do Telegram e existem pessoas muito mal intencionadas que utilizam o meu nome e a minha imagem para criar outros canais dentro do Telegram e ficar vendendo coisas lá dentro. Eu, Caroline, não vendo absolutamente nada através do Telegram, além dos meus cursos nas épocas de promoção, ou seja, na Black Friday, apenas. Agora, se você achar
algum outro canal com o meu nome, com a minha imagem, porque só que eu vi essa semana tinha 3, tá? Se você achar outro canal com a minha imagem, com o meu nome vendendo qualquer coisa que seja, não sou eu. Fiquem atentos a isso, o link do canal tá aqui na descrição, é só clicar que você vai diretamente pro canal. Um super beijo pra vocês e eu vejo vocês então nos nossos próximos vídeos. Bye!